Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Hoje a gente vai falar sobre um livro que compõe, na verdade, um box que é uma antologia. A gente vai falar hoje sobre esse box aqui da Nova Fronteira, que eu já tenho há muitos anos. Eu pesquisei na Amazon, ele ainda tá podendo ser vendido, né? Você não precisa recorrer apenas a sebo. E hoje a gente vai falar do livro que compõe esse box, O Melhor de Caio Fernando Abreu, Contos e Crônicas. Então, se você quiser saber mais sobre esse box, mais sobre esse livro, sobre o Caio, puxa teu banco, bora papear. Deixa eu contar pra vocês essa história do box. Uma vez eu tava andando dentro do Norte Shopping, eu não sei o que eu fui fazer exatamente naquele dia, e acabei entrando nas lojas americanas. Para você que não mora aqui no Rio, as lojas americanas, acredito que tem mais lojas espalhadas pelo Brasil, é uma loja de departamento. E ela vende de absolutamente tudo, desde, sei lá, roupa de cama, mesa, banho, eletroeletrônico, eletrodoméstico, bala, chocolate, desodorante, absorvente e livro. Ela vende de um tudo. E na loja que eu tava, das lojas americanas, havia esse box. Cara, sem brincadeira, acho que eu comprei isso aqui em 2015, 2016. Faz esse tempo todo e hoje eu tô trazendo aqui pro canal porque recentemente eu coloquei a mão no box. Vamos logo botar a mão aqui, vamos ver o que tem. Esse box aqui tem o melhor de contos e crônicas do Mário de Andrade, do Caio e do Rubem Fonseca, tá? Então, nesse box a gente encontra uma antologia preparada pela editora Nova Fronteira de textos curtos, né, breves, desses três autores aqui. E eu procurando na Amazon ontem para saber se ainda estava disponível para compra, porque se não tivesse eu encontrar algum lugar onde vocês conseguiriam encontrar esse box para adquirir. Vi também que a Nova Fronteira lançou um do Graciliano Ramos, não, mentira, do Guimarães Rosa, e também tem um do Nelson Rodrigues. Esses vocês também encontram por lá, tranquilinho. Então, vamos ao livro. Esse, então, é o livro O Melhor de Caio Fernando Abreu, Contos e Crônicas, lançado em 2015. Eu creio ter adquirido no lançamento, sem saber, em comemoração aos 50 anos da Nova Fronteira, na época. E eu não tinha absolutamente nada do Caio aqui. Para não dizer que eu não tenho absolutamente nada do Caio, tem um livro que faz até um parzinho de jarra, né? Com as melhores crônicas e os melhores contos brasileiros do século XX. No caso, o que eu tenho aqui é o de crônicas, e tem crônicas, acho que tem uma crônica do Caio lá, que eu agora não consigo me recordar, já li esse livro aqui, tá aqui em casa, já li há muito tempo. Então, é a única, até, né, ter esse livro aqui, era o único texto do Caio aqui dentro de casa. Por uma questão mesmo de curiosidade, principiei por ele para depois passar para o Rubem Fonseca, que também é outro autor que eu não conheço. Vou deixar o Mário de Andrade por último, porque esse eu conheço até relativamente bem. E o que eu achei do Caio? O Caio é um cara, mas a gente gosta de falar dos autores aqui no presente, né? O Caio é um cara que revela uma angústia muito forte dentro dele e deixa isso transparecido nos seus textos de forma bem explícita. Um cara invadindo muitas vezes por um sentimento de solidão, arrisco dizer inclusive de desesperança, e isso muito antes da situação pela qual ele passou antes de falecer. Para você que não conhece Caio Fernando Abreu, um breve histórico dele. Era gaúcho, nascido aos 12 de setembro de 48 em Santiago, no Rio Grande do Sul, e falecido aos 25 de fevereiro de 96, aos 47 anos, em Porto Alegre, no mesmo estado. Ele foi um jornalista, escritor, dramaturgo, contemporâneo de Ana Cristina César, de Paulo Leminski, de Chacal, daquela galera toda considerada pelos críticos literários como a geração marginal que vai aparecer num primeiro momento nos
informes, nas revistas literárias feitas de mimeógrafo, também é considerada, né, também é chamada de geração mimeógrafo, ali por volta dos meados de 60, final de 60, princípio dos 70, uma geração completamente diferente de tudo que se fazia de literatura até então, bem pós-moderna mesmo. Os maiores expoentes dessa geração, inclusive, são a própria Ana Cristina César, o Caio, o Torquato Neto e o Paulo Leminski. E a gente vai ter um escritor que vai refletir o seu tempo, né? Suas dúvidas em relação ao futuro do país. Vamos lembrar, né? Meados de 60, 70, a gente está vivendo em plena ditadura. Inclusive, o próprio Caio foi perseguido pela ditadura, tendo de se exilar no início da década de 70. O Caio vai viver uma vida intensa para os seus 47 anos. Ele era homossexual e não escondia isso de ninguém. E ele vai justamente ver o princípio, né? O auge da AIDS no Brasil. Daí o Caio vai conhecer diversas pessoas do meio artístico. Ele já é, nos anos 80, um escritor com um relativo sucesso, então ele vai conviver com uma série de pessoas maravilhosas. Os roqueiros dos anos 80, acredito inclusive que o Caio tenha conseguido ter algum tipo de aproximação de Renato, de Cazuza com certeza, enfim. Em 94, depois de uma viagem à Europa, ele volta se sentindo doente, faz o teste e se descobre HIV positivo. Só que, vamos lembrar, em 94 a gente está no princípio, né, das descobertas dos coquetéis de drogas que vão amenizar, pelo menos, se não conseguem curar, amenizar os efeitos do vírus HIV na corrente sanguínea. Infelizmente, o Caio não consegue ter uma vida muito longa depois da descoberta. Ele entra num momento mesmo de fragilidade e vem a falecer em 96, como eu falei, aos 47 anos, deixando todo esse legado de uma prosa muito intimista, muito intimista. É engraçado, no sentido curioso, que quando você está lendo Caio, é claro que ele vai manter uma qualidade literária, óbvio, ele acaba se tornando uma pessoa super interessante, né, para os críticos, ganha prêmio Jabuti, enfim. Ele vai manter um nível literário bem marcante, mas ao mesmo tempo você parece, lendo os textos dele, que você está conversando, ele está te contando uma história. A linguagem dele é muito fluida, é muito informal, ele não desvela assim pra gíria, se bem que de vez em quando, ele até escreve essa expressão, vez em quando tudo junto. De vez em quando assim, ele deixa escapar um palavrão, deixa escapar uma expressão um pouco mais datada talvez, mas é uma prosa muito próxima, você acaba se sentindo muito próximo do autor. O que a gente vai ter aqui então? A editora Nova Fronteira se propõe a fazer um apanhado, né? Não à toa o título da coleção é O Melhor de, né? Ela vai fazer um apanhado então dos melhores contos e crônicas publicadas depois, a partir ali dos anos 80, final dos 80, início dos 90, quando ele passa a escrever crônicas em jornais, Estadão, A Folha, Zero Hora, enfim, também alguns contos que fazem parte dos seus livros. Está aqui na apresentação que eles vão se concentrar entre os textos publicados nas décadas de 70 a 90, efetivamente. Começa pelo Inventário do Irremediável, que é dos anos 70, vai passar pelo Ovo Apunhalado, em seguida Pedras de Calcutá, o Morangos Mofados, que é a sua obra-prima, sua obra mais famosa, de 1982, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de 88, Ovelhas Negras, que é o último livro que ele escreve, em 95. Eu achei interessante essa proposta, né? Porque aí você vai vendo o amadurecimento da escrita do Caio, você vai vendo o amadurecimento dos temas. Os primeiros contos são quase que de memórias,
Não que sejam autobiográficos, mas você percebe até por uma questão mesmo temporal, que eles se passam ao mesmo tempo que o autor está vivendo. Então não é um autor de 20 e poucos anos escrevendo sobre o seu passado, mas um autor de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que vai escrever sobre um passado que ele conhece. Deu para entender? Depois que eles vão passar pelo último conto do livro, né? Que é o livro de 95, aí sim começam as crônicas. Eu vou te ser muito sincera. Eu não desgostei do Caio, consigo enxergar plenamente sua importância para a literatura brasileira, não há nenhum demérito de forma alguma, mas eu não me envolvi muito nos contos. Os contos do Caio, algumas vezes me pareceram um pouco prolixos demais, para o meu gosto. Apesar de contos ser um tipo de texto breve, eu não sei, eu acho que é o devaneio do narrador, sabe? Fazendo algumas reflexões sobre a vida, não sei. Não houve para mim aqui, com exceção do primeiro conto que eles publicam, que foi um conto escrito pelo Caio, O Príncipe Sapo, publicado na revista Cláudia em 66, que vai compor o livro Ovelhas Negras de 95. Esse conto vai ser revisto então, né, para o último livro. A não ser este conto, os outros não me tocaram tanto quanto este, a ponto de ter mexido num gatilho. Príncipe Sapo vai falar da personagem Teresa, que é uma personagem assim bem ao estilo aquele estereótipo de uma mulher balzaquiana, próxima dos 40, que vê todas as suas irmãs, todas elas com inicial T, casando na sua frente, e ela sendo uma das mais velhas, ficando para titia, numa época, lembrem-se, o conto foi publicado na revista Cláudia em 66, numa época em que as mulheres só tinham, né, para elas, mulher direita era reservado esse destino, formar família. Quando isso não acontecia, ela ficava mesmo sendo mal vista ou era alvo desse tipo de comentário. Nossa, será que ela se encalha? Enfim, a Teresa vai se percebendo murchando com a vida, porque o tempo vai passando e ela não consegue encontrar ninguém que lhe seja companheiro. Até que ela conhece um professor de piano, que é um cara tão assim, simples, humilde, que num primeiro momento nela não desperta nada, porque ela era apaixonada no cunhado, seresteiro, bonachão, bonitão. Ela resolve que ela vai investir nesse professor de piano. Os pais dela já falecidos, ela praticamente a única filha solteira, fica com a pensão para si, compra um piano para poder ter contato com esse rapaz, que não é nada bonito, que não é nada atraente, mas que desperta nela alguma coisa. E o tempo passa, ela aprende de fato a tocar piano. Um dia ela diz para ele que eles vão se casar, porque né, ele solteiro, sozinho, ela também, e já estava rolando meio que uma paquerinha. Só que ele joga um balde de água fria em cima dela, que é de partir o coração de ambos. Assim, a gente fica com pena de ambos. E isso me foi um gatilho assim tremendo mesmo. Então, o conto Um Príncipe Sapo para mim foi o que mais acertou no alvo. Inclusive, em 66, o Caio era um jovem de 20 e pouquinhos anos. A escrita não era tão descarada como vai acontecer nos outros contos para frente. A gente pode dizer até um pouquinho imatura, mas eu não sei, eu acho que foi a temática que me pegou, o jeito de como ele descreveu as ações, não sei. Eu sei que o Príncipe Sapo me impactou muito mais do que todos os outros. Das crônicas aqui, as que estão aqui, que eu achei interessantíssimas, pequenas epifanias que ele vai contar quando ele se descobre
amando, talvez seja uma palavra forte demais, mas de uma certa forma apaixonado. A amizade telefônica é maravilhosa e extremamente atual. A amizade telefônica, para vocês terem uma ideia, foi publicado no Estadão em 27/5/86. Se você transformar a telefônica em internetica ou de redes sociais, cabe direitinho. É muito legal essa crônica. Outra também que eu achei o maior barato é vamos dizer assim, uma recontação do Mistério do Cavalo de Édipo. Achei ela bem interessante. E é que eu vou ler para você. Carlos Chega ao Céu. É publicado um pouco tempo depois que o escritor Carlos Drummond de Andrade falece, em 1987. E nota triste. O Carlos havia perdido fazia 12 dias a sua filha, sua única filha, a Maria Julieta Drummond de Andrade, de câncer. E a vida dele perde sentido. 12 dias depois, né? Ela falece dia 5, 12 dias depois, então dia 17, é o Carlos quem parte. Olha que bonitinho que o Caio escreve com essa triste efeméride, né? Carlos chega ao céu. E olhando aquele nuvenzal todo comenta: gente, não é que eu virei mesmo eterno? A Subilite, né? Lá no céu, Cecília Meirelles acorda cedinho, mais cedo ainda do que de costume, que ela gosta de espiar os querubins tontinhos de sono. Mas hoje é dia especial. Cecília prende os cabelos, depois toma sua homeopatia. Será do Camara? Daqui não dá para ver. Pode até ser Stramonium. E lava devagar o rosto na água do arco-íris. Bebe seu chazinho de pétalas de rosa branca, amarela não, que dá azia. Escova devagar as asas, pluma por pluma. Só depois, bem bonita, é que bate de leve na ponta da nuvem ao lado. Dentro, um resmungo mal-humorado. É Vinícius de Moraes, que virou à noite com o arcanjo Gabriel, conhecendo as bocas da zona da Ursa Maior, aquela louca pirada. Mesmo de ressaca, o poetinha acorda. É hoje, sussurra Cecília na janela que Vinícius abre, ainda de pijama, as asas desengrenhadas, um bafo de estrelas cadentes que Cecília até disfarça, vira o rosto. Vinícius se espreguiça. Oxará, não é que é mesmo hoje? E vai correndo se aprontar. De braços dados, os dois vão bater à porta da nuvem de Manuel Bandeira. Mas nem era preciso. Manuel já estava aceso, debruçado na janela, o nariz um pouco vermelho, fungando e tomando o café quente que Irene acabou de preparar. É hoje, dizem Cecília e Vinícius. Manuel funga. E eu não sei, gente, daqui a pouquinho. Os três ficam em silêncio, o coração deles começa a bater. No mesmo compasso, do decassílabo, daqui não dá para ouvir direito. Então eles olham lá para baixo em direção ao planeta Terra, que gira e gira meio polvo de tão azul. Aí uma nuvem dourada lá embaixo começa a ficar cada vez mais dourada, a chegar cada vez mais perto. Brilha tanto que os três quase se assustam, até reconhecerem São Pedro na direção. Que pena, não dá mais tempo de chamar Pedro Nava. A nuvem aterriza. São Pedro abre a porta, um pouco encabulado, atrapalhado com as asas, cabeça baixa. Carlos Drummond de Andrade desce e põe os pés no céu. Não é que eu virei mesmo eterno? Comenta olhando aquele nuvenzal todo. Então vê os três. Tanto tempo, pois é, tanto tempo. Pensei que nem vinha mais. Cecília, você não mudou nada. E essa barriga poetinha, não toma jeito? Curou a tosse, Bandeira. Tá mais magro, Carlos. E a Dolores? Dolores é a esposa dele. Vai bem, mandou lembrança qualquer dia, chega por aí. E sim, ela chegou em 94. E traz mais café, bem preto, bem forte. Vinícius dá um jeitinho de virar no café uma talagada de uísque de garrafinha que carrega sempre disfarçada sobre a asa esquerda. Os quatro brindam, olhos molhados de saudade satisfeita. Depois olham para o mundo aqui de baixo, que gira e gira todo azul assim de longe, e esperam um pouquinho enquanto bebem o café, até conseguirem localizar entre as nuvens a América do Sul. Custa um pouco para encontrarem quase no extremo sul dessa América um pontinho luminoso chamado Porto Alegre. E bem no centro do coração dessa cidade, um velhinho de cara sapeca parado em frente a um porta-retratos com a foto da Bruna Lombardi. É o Mário Quintana, eles sabem. Ou será o Anjo Malaquias? Isso nunca ninguém soube.
Cecília, Vinícius, Manuel, Carlos sorriem mansinho, espiando o mar lá do céu, lá de cima. Mas a terra, tão azul assim, vista de longe, vista de cima, eles olham com pena. Sabem que pelo menos metade desse azul todo, depois que eles se foram, brota dali do quartinho do Mário. Aí suspiram, tadinho, que barra. Um anjo torto vem pedir autógrafo de Carlos. Desguia, avisa Vinícius. Um chato, maior aluguel. Carlos pergunta de Maria Julieta, Manuel diz que a leva ele até lá. Cecília tem um almoço com Clarice e Ana Cristina César. Vinícius não sabe se dorme mais um pouco ou se pega o Leão e Eliachar para irem até a casa de Elis Regina. Será que já acordou, diaba? Tá com samba novo na cabeça, precisa cruzar com a Clementina de Jesus. Cá embaixo, no centro do coração gelado do pontinho luminoso chamado Porto Alegre, pleno agosto, Mário Quintana abre a janela, olha para cima e dá uma piscadinha. Danados, pensa, que danadinhos. O dia parece tão cinzento que não resiste à tentação de escrever um poema. Bem curtinho, bem feliz. Entre lá e cá, girando e girando sem parar, feito louca. A terra também não resiste. De puro gosto fica ainda mais azul. Você viu? Foi publicado no Estadão dia 26 de agosto de 1987. É muito bonitinho do jeito como ele retrata esse encontro desses amigos que se separaram no corpo, né? Mas que se tornaram eternos. Cada vez que são lidos, publicados, cada vez que são recitados, declamados, comentados, resenhados. Fica então aqui a minha indicação. Falei que o box a gente encontra na Amazon com facilidade e esses outros livros também, do Guimarães Rosa e do Nelson Rodrigues, também estão lá. Eu não sei dizer se eles vendem separadamente. Acredito que não, porque isso é uma edição especial da Nova Fronteira, como eu te falei, em comemoração aos seus 50 anos. Mas fica aqui a minha indicação. Procure conhecer mais de Caio Fernando Abreu. Ainda que a minha experiência com seus contos não tenha sido lá tão especial, com as crônicas eu super encontrei um nicho bacana dele, achei muito interessante. Então minha indicação hoje é Caio Fernando Abreu, algumas de suas obras. Nós vamos ler Morangos Mofados aqui para o canal, porque faz parte da lista dos 100 livros essenciais da literatura brasileira da revista Bravo. Então em breve o Caio volta. Não vou te dizer quando, mas logo logo ele está de volta. Eu vou ficando por aqui te agradecendo por ter chegado até o final. E faz o de sempre, se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para os novos vídeos, comenta aqui embaixo o que você acha do Caio. Vamos trocar, quem sabe há outros contos do Caio que eu ainda não conheço, que eu possa possa me entregar mais. Mas, pelo menos assim, de tudo, O Príncipe Sapo e Carlos Chega ao Céu já valeram todo o livro. Eu te agradeço muito então de novo e vou te deixando o meu beijo. E eu te vejo no próximo vídeo, quando eu te trago uma nova história para contar.